Vamos para mais uma live de quarta-feira. Estou feliz hoje que a gente fez uma enquete, então decidimos o tema essa semana, todo mundo junto. Então o tema que ficou decidido, vou falar um pouco a respeito dos temas que eu coloquei, mas decidi essa semana pedir a ajuda de todo mundo que está comigo aqui, que me acompanha, que acompanha minhas lives depois, mesmo às vezes se não consegue estar aqui comigo, que acompanha as lives depois. Então eu queria muito saber o que as pessoas estavam precisando essa semana, o que talvez você estava precisando ouvir. Então vamos lá, né? Mais uma live nossa aí de quarta-feira. Já me acostumei com todas as quartas estar aqui desde o início de julho. Então desde a primeira semana de julho eu venho fazendo live todas as quartas-feiras e também isso tem me ajudado muito, porque a gente começa a aprender mais, buscar um pouco mais a respeito dos temas. E conforme foi colocado, né, as pessoas começaram a colocar os temas que elas gostariam de ouvir, eu coloquei lá para todo mundo votar. Então até tiveram pessoas que falaram assim pra mim: nossa, mas vai ser muito difícil definir um tema. Eu gostei de tudo que você colocou ali, apesar que teve um tema que foi o menos votado, assim, a maioria das pessoas colocou não, apesar que teve algumas lá colocando sim. Nossa, mãe, eu ia te avisar que você me pediu, ainda bem que você entrou, você tá aí, né? Então, se você lembrou de alguém, então a respeito hoje que eu vou falar de como nós podemos lidar com as nossas emoções, então ao final, oi Adriana, vou deixar ao final um exercício para você fazer com você mesmo, você não precisa me mandar depois, tá? Eu vou deixar um exercício no final para que você possa se entender um pouco mais, colocando isso aí no papel. Então eu vou passar um exercício no final a respeito de como lidar com as nossas emoções. Vou passar algumas dicas, não que você precise seguir isso, tá? Mas eu vou passar algumas dicas no que você pode fazer para já ajudar nesse processo, então no final da live. Pretendo novamente fazer uma live de 30 minutos, mas se o papo estiver bom, a gente continua, tá? Então, se você lembrou de alguém, uma pessoa que não está sabendo lidar com as emoções, uma pessoa que tem reclamado bastante para você, que você não está sabendo como ajudar ela, quem sabe hoje eu possa trazer algo que vai acrescentar na vida de alguém, tá? Então, se você tá aqui comigo agora, pega o aviãozinho e envia essa live para quem você pensou, poxa, seria bom tal pessoa assistir, ainda mais tem um exercício no final, né? Vou falar um pouco dessa questão das emoções. E se você tá assistindo depois, você compartilha essa live no seu IGTV, aonde você quiser, tá bom? Podem compartilhar, eu vou colocar também depois no canal do YouTube. Então vamos lá, já deu tempo, né? Um pouquinho do pessoal entrar. Então o que eu coloquei lá? O que foi colocado para mim? Então pediram para eu falar a respeito de insegurança, né, do bloqueio que a gente pode ter em relação a uma decisão que eu queira tomar ou algo que eu tenho desejo de fazer. Então ali 91% das pessoas que votaram colocaram que sim. Aí o segundo tema, que é uma coisa que eu quero falar aqui a respeito, mas eu quero deixar claro que isso é um tema que eu acredito que está ligado muito mais à constelação do que outras técnicas, que me pediram para falar do medo, né, pela segurança do filho, então algo temendo em relação ao filho. Então isso acredito que tenha muito mais um medo envolvendo algum sistema familiar, algo que você tem. Esse foi o tema menos votado. Então eu não sei se as pessoas aqui têm filho também ou não querem mais, querem ouvir um pouco falar mais sobre elas mesmas, mas depois a gente pega uma semana pra gente falar somente sobre crianças, que é um assunto que eu gosto muito. Então essa questão do medo pela segurança do filho, acho que seria ideal, né? 2 semanas atrás eu fiz uma live sobre pais e filhos, então é uma live interessante para se assistir a respeito disso, mas depois, se vocês quiserem que eu fale um pouco a respeito do medo pela segurança do filho, para vocês entenderem um pouco desse sistema familiar, eu posso fazer uma outra live. O terceiro tema que foi colocado foi ter paciência e esperar o tempo do outro. Esse também foi bem votado, só que ele ficou com 89% ali, tá? Agora, o que ganhou disparado foi como lidar com as emoções, tá? Então, como lidar com as emoções e controlar. Mas assim, controlar não é uma coisa que eu gosto muito, tá? Porque você não pode ter as emoções controladas. Você tem que estar ali vivenciando o momento presente e entendendo tudo que você está sentindo, respeitando todo o sentimento que está vindo, né? Quando a gente controla, se está controlando demais, você pode interiorizar demais, isso pode não ser tão bom. Então, 97% das pessoas que votaram
votaram que queriam esse tema. Como que eu posso lidar com as emoções? Então, os 2 temas mais votados foi insegurança e foi como lidar com as nossas emoções. Então, lembrando para quem tá entrando agora que no final vai ter um exercício, tá? Então, se você lembrou de alguém, chama essa pessoa para assistir a live aqui. Então, quando nós temos medo, né? Quando eu tenho medo de alguma situação, seja porque eu tenho que tomar uma decisão, seja porque eu tô passando por uma situação na minha vida que eu não quero mais ficar nela, porque a gente tá com algum problema no trabalho, alguma coisa, sentir medo das situações é uma reação normal. O que não é normal? O que não é normal é esse medo perdurar, tá? Então, quando a gente pensa no medo, né, quando a gente passa por uma situação de susto, assim, então quando passou por aquela situação, mas voltou à normotonia. Eu vou falar um pouco das 3 fases que a gente pode passar, as 3 fases que a gente passa normalmente numa situação de estresse, que isso pode gerar uma emoção, tá? Então, quando esse medo ele perdura por muito tempo, o que ele pode se tornar? Ele pode se tornar um estado de tensão. Isso pode futuramente virar o quê? Algo estressante para você. Então, quando a gente tem um medo, algo que perdura, uma situação que eu tô muito ansioso, uma situação que eu tô muito inseguro, isso pode começar a trazer o que para mim? Transtorno psíquico, isso pode começar a trazer transtorno físico, né? Os desgastes físicos. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil, uma situação nova que eu não estou sabendo como lidar, ou uma situação que eu já passei e está se repetindo na minha vida de novo, o porquê que eu estou passando por essa situação novamente, você pode ativar várias coisas que estão aí dentro de você. Tanto coisas de situações que você já viveu, quanto essas situações novas que você não está conseguindo lidar. Então, quando um medo, vamos pensar, o medo é uma reação normal frente às situações. Não é que a gente trata, por exemplo, as pessoas, eu não sei lidar com as emoções. Tá, agora pro resto da vida ela vai saber lidar com as emoções. Não. Vamos pensar que você é um indivíduo, que você nasceu e você já trouxe genes do seu pai e da sua mãe, que já trouxeram genes dos pais deles, que já trouxeram genes dos pais deles. Então, por isso que a gente fala tanto de tudo que pode ser transmitido de geração em geração. Então, quando a gente nasce, a gente já vai o quê? A gente já traz ali, a gente já recebe algo dos nossos pais. E nós temos o quê? Tudo que foi passado no período da gestação, tudo que mexeu com a minha mãe. Não sei se vocês viram que eu fiz um vídeo essa semana falando tudo que o pai faz afeta profundamente o desenvolvimento do filho, mesmo que é a mãe que tá ali gestando essa criança. Então, tudo que é passado no período da gestação pode influenciar lá na frente algum período da vida? Pode, tá? Então, você nasceu, você trouxe coisa do seu pai e da sua mãe. Você é uma pessoa que passou por esse período da gestação, teve situações passadas ali na infância, na adolescência, por exemplo, na vida adulta. Então, você é um conjunto de memórias de tudo que você foi vivendo. Tem coisas que podem passar a vida inteira quietinhas e isso nunca mais vira à tona, tá? Então, uma emoção, quando algo acontece, um medo, alguma situação, e isso perdura, esse estado de tensão, de estresse, ele perdura, ali vai ficar o quê? Uma memória daquela situação vivida, de algo não resolvido, alguma situação que ficou congelada, que eu fiquei congelado perante uma situação, algo que eu vivi. Então, se cria-se essa memória, ela não some sozinha. Para algum lugar ela tem que ir. Então, para algum lugar ela fica, ela vai lá no fundo do pote. Então, a gente vai armazenando essas memórias. Então, é por isso que a gente pode ter a predisposição de ter algo, porque minha mãe tem, porque meu pai tem, porque na minha família todo mundo tem, mas pode ser que eu não desenvolva, porque você vive as situações de uma forma diferente. Então, você traz essa carga, mas você pode não ativá-la. Como tem pessoas que podem trazer isso e, nossa, eu ativei, realmente. A minha mãe tem depressão, eu também tenho. Meu pai tem colesterol alto, eu também tenho problema com colesterol. Realmente, a minha mãe tem pressão alta, a minha avó tem pressão alta e eu também estou tendo pressão alta agora. Minha pressão está subindo. Então, a gente pode desenvolver isso ou não. E tudo vai depender de como a gente vive as situações. Tudo depende de como você lida com as suas emoções. Então, vamos pensar que o medo é considerado uma emoção negativa, mas ela não é. O medo é aquele que ele vai te colocar para agir, numa situação que você precisa, meu Deus, eu preciso fugir disso aqui.
Então ele vai te colocar, ele vai te trazer uma reação, então ele não é uma emoção negativa, né? Ele vai delineando a sua personalidade. Mas tem situações que eu posso ter o quê? Dificuldade para agir por causa de memórias de situações que eu já vivi, ou porque naquele momento eu realmente não soube lidar com aquela situação e eu congelei, eu fiquei parado, eu não soube como agir. Então, se essa situação de estresse, se ela começa a perdurar, essa situação de insegurança, essa situação de ansiedade, essa decisão que você tem que tomar, se você começa demais a deixar tudo isso pra lá, porque eu não sei como lidar com essa situação, então aí sim, isso futuramente pode começar o quê? A mexer com você internamente. Você pode começar a desenvolver dores, você pode começar a mudar o seu comportamento, você pode trazer emoções à tona. Então as técnicas que eu trabalho, elas vão atuar muito aonde? No sistema nervoso. Então, se você teve uma situação, por exemplo, que você congelou, a gente vai trabalhar em cima dessas memórias que te impedem de olhar a situação de uma forma diferente. E tudo aquilo que é o estresse que está perdurando ali, para que você consiga enxergar essa situação de uma forma diferente. Então, o medo é uma emoção negativa? Nem sempre. Ele vai te ajudar em diversas situações, você ficou com medo, mas o que eu preciso fazer agora? Eu vou agir. Só que se isso perdura, ela pode causar um desgaste físico e psíquico muito grande, tá? Então a gente precisa pensar que o que? A gente tem 3 fases. Então vamos pensar lá que a gente tem 3 fases quando a gente está falando de estresse. Então tudo bem, eu passei por uma situação estressante, eu agi, ok. Então não é sempre que eu passo por uma situação que eu fiquei com medo, uma situação que eu fiquei estressado, que aquilo vai ficar uma memória que vai atrapalhar o bom funcionamento do meu organismo. Não. Se eu passei por uma situação, eu tive medo, eu fiquei ansioso com aquela situação, mas eu consegui agir, eu passei por ela. Então, ótimo. Então, o seu organismo, ele conseguiu frente àquela situação. Depois que aquele estado passou, ele conseguiu se autorregular. Então, quando a gente tem, né, essa situação que eu passei lá de estresse, então a primeira fase que a gente tem é aquela fase de alarme. Então, você foi lá e você passou por uma situação. Pum! Você ativou um sistema de alarme do seu organismo. Agora você precisa fazer o quê? Você precisa agir perante a situação. Então, o seu corpo, ele começa a trazer o quê? Várias sensações à tona. Você começa a ter palpitação. A sua respiração, ela começa o quê? A alterar, ela começa a acelerar, taquicardia, aumento da pressão. Por quê? Porque eu preciso passar por aquela situação. A partir do momento que você passou por aquela situação, você conseguiu agir perante ela, e você conseguiu retornar ao seu estado normal porque você passou por aquela situação, ok. Você teve a fase de alarme, o seu corpo respondeu a isso, mas você conseguiu voltar aonde? Para o seu estado normal. Ótimo. Agora, se você teve a fase de alarme, pum, o seu corpo respondeu à situação. Então você tinha que agir, você tinha que fazer algo, a sua pressão subiu, você começou com taquicardia, você teve alteração respiratória, você foi agir, só que aquela situação de estresse, ela perdurou. Aí o que começa a acontecer? Aí você, ao invés de você sair da fase de alarme e retornar ao seu estado normal, você passa da fase de alarme para a fase de resistência, tá? Então o que acontece na fase de resistência? Esses sinais, os primeiros que aconteceram por causa dessa situação de estresse, então todos esses sinais que foram liberados, eles diminuem, mas os hormônios que são liberados pelo seu corpo para que você, quando você está nessa fase de alarme, eles continuam ali, sendo liberados. Então começa a se criar uma fase ali de resistência. E se você ainda continua nesse estado de estresse, eu não sei como resolver a situação, eu não sei como passar por isso, você entra na terceira fase, que daí é a fase de exaustão. É quando o seu corpo já não tá dando conta, começa a dar falha no sistema, você começa a ter alteração do seu organismo, porque ele já não tá conseguindo mais se adaptar àquela situação de estresse que continua ali acontecendo, porque você não tá conseguindo tomar decisão, porque você não tá conseguindo sair da situação, porque você não arruma uma solução para aquilo. Então é aí que começam a se instalar as patologias. O meu intestino começou a não funcionar, eu já não tô dormindo bem, eu tô com uma dor de cabeça que não melhora com nada, eu tenho dores musculares que eu faço tudo e eu não consigo mais resolver. Então, se eu não consigo lidar muito bem com as minhas emoções, seja porque são situações que estão acontecendo agora, ou porque estão mexendo com memórias antigas, situações que eu não consegui resolver lá atrás,
o seu corpo começa a resolver tudo isso e ele começa a entrar nessa fase. Então, primeiro a gente tem a fase de alarme, que eu posso passar por ela, o meu corpo começa a responder àquela situação, ele começa a gerar vários sintomas ali, né? Os hormônios começam a ser liberados, a pressão aumenta, que nem eu falei, taquicardia, passou por aquela situação, voltei para a fase normal. Consegui reagir, agir, fui lá, passei. Agora, se você não consegue resolver, você vai da fase de alarme para qual fase? A fase de resistência. Então, os sinais daquela situação de estresse, eles começam a diminuir. Mas o seu corpo continua liberando hormônios, por quê? Porque você ainda não passou por aquela situação. Você continua nessa fase de resistência, são coisas que você não está conseguindo resolver. Só que se o seu corpo continua liberando essa carga de hormônio com esses sinais diminuídos, ele começa o quê? Entrar na fase 3, que é a fase de exaustão. Então é quando começam a ocorrer essas falhas, é quando as patologias vão se instalar e quando nada mais está funcionando para você. Daí você já está com insônia, os seus órgãos já não estão funcionando bem. Então a gente precisa começar a entender que tudo que vocês têm ouvido falar, seja aqui ou seja no Instagram dos meus amigos, que eu tenho divulgado a live dos meus amigos também, né, para vocês assistirem. Tem várias pessoas falando, tô assistindo a live do Rafa Livramento, assisti a live de... A pessoa começa a mandar para mim, né, as lives que as pessoas estão assistindo. Você segue tal pessoa, você já falou de tal pessoa. Então vocês têm visto todo mundo falar disso. Então o quanto é importante, se você viu que algo não tá bem, você não tá conseguindo se decidir, você tá passando por uma situação de alto nível de estresse, que eu não tô conseguindo achar uma solução, a gente precisa buscar o quê? Ajuda. Então eu preciso entender que se o meu corpo está respondendo de uma forma como ele nunca respondeu, tem algo por trás dessa reação. O porquê que o meu sistema nervoso está desencadeando todos esses sintomas. Então eu já fiquei sem me mexer depois de uma notícia muito triste, mas daí respirei fundo, comecei a dar comando, pouco fui me mexer novamente, foi transitório, mas entendo sua fala. Então quando você tá falando isso, né, não tá em seu nome inteiro aí, mas tá escrito Van. Quando você tá me falando isso, me faz lembrar muito, não sei se vocês assistiram, quem tá aqui comigo, mas assistam, anotem, pega um papel, depois você volta aqui que eu vou deixar a live salva. Heal é um documentário da Netflix, Heal, que é H-E-A-L, que é o poder da mente. Então, o quanto a nossa mente, ela pode influenciar também? Pode. Então, assistam esse documentário, que ele é muito lindo. Então, vamos voltar lá para essas situações, essa fase de estresse, situações que eu não tô conseguindo resolver. Então, todas essas lives, tudo que vocês vêm assistindo, obrigada, amiga. Então, a minha amiga colocou aí, ó, a doutora Eliane, ela escreveu o nome do documentário da Netflix. Então a gente precisa pensar o quê? Que autoconhecimento, né? Quando a gente busca ajuda, você não precisa se sentir fraco ou pior porque você não conseguiu resolver uma situação. Às vezes nem nós sabemos porque eu estou reagindo a essa situação dessa maneira. Às vezes o comportamento que eu estou tendo frente a uma situação, nem eu estou entendendo. Eu tô querendo sair desse ambiente onde tá todo mundo aqui se divertindo, tá super gostoso e eu quero ir embora pra minha casa. Mas conscientemente você olha pra situação e fala, gente, tá tudo bem, as pessoas que eu gosto estão aqui, mas a minha vontade é sumir daqui. Eu não me sinto bem nesse lugar. Eu tô sentindo palpitação, eu não tô me sentindo bem, eu tô começando a sentir falta de ar. Então a gente precisa começar a entender que se o seu corpo tá respondendo a algumas situações de uma forma que você fala, é involuntário, eu não quero me sentir assim, mas eu tô me sentindo. Você precisa entender que às vezes tem tantas memórias armazenadas, situações difíceis que você viveu, que são elas que estão gerando essa manifestação de sintoma que você não entende. Então, quando eu falo aqui das técnicas que eu trabalho, porque eu tenho propriedade para falar do meu trabalho, do que eu conheço e do que eu senti na minha vida em relação a isso, então às vezes as pessoas assistem o meu vídeo que eu coloquei aqui em relação à síndrome do pânico, né, que eu tive lá em 2009. Foi uma coisa que, graças a Deus, passou na minha vida e nunca mais voltou. Então são 10 anos me sentindo super bem, nunca mais tive nada, minha mãe tá aqui, não me deixa mentir de tudo que eu tinha. Desmaio, falta de ar, não saía, sempre achava que ficava procurando uma saída. Quando eu tava aqui, tem síndrome do pânico, me entende. Você sempre fica buscando as saídas, tem um hospital por perto, porque se eu precisar. E você fala assim, gente, isso é normal? Não é normal. Mas por que despertou essas memórias? Por que você se sente dessa forma? Às vezes nem a gente entende. Na época eu não estava entendendo nada por que eu estava tendo todos aqueles sintomas. Por que meu corpo estava reagindo de uma forma, num estresse tão grande,
sendo que não estava acontecendo nada ligado àquilo. Às vezes eu estava num local que eu sempre fui, que eu sempre estive, um restaurante que eu sempre fui, um local que eu sempre frequentei, e os sintomas, bom, eles despertavam. Mas o meu processo de entender o porquê que a síndrome do pânico veio na minha vida, eu passei por 5 sessões de microfisioterapia ao longo de 1 ano. E eu já tinha tratado com psicólogo, eu já tinha tratado com psiquiatra. Mas a gente não estava conseguindo chegar num ponto onde eu conseguisse virar a mesa. Então isso é um sinal de que eu já estava em um processo de entender o porquê que aquilo tudo estava acontecendo, mas estava faltando algo. E a microfisioterapia veio para complementar naquele momento. E quem convive comigo sabe disso, né? O Christian tá aí para provar isso, porque ele foi uma das pessoas que me auxiliou nesse processo, trabalhando em cima do sistema nervoso autônomo, estava junto com o Afonso quando eu tive essas sessões de micro, quando eu passei pelas sessões de micro. Então foram 5 ao longo de 1 ano. Então às vezes a pessoa chega para mim, manda mensagem, às vezes aqui no Instagram, manda mensagem no meu celular falando assim: você acredita que você consegue curar a minha ansiedade em 1 sessão? Gente, se alguém te prometer isso, foge, pelo amor de Deus, não tem como a gente prometer absolutamente nada para ninguém. Eu não sei se vai ser a minha técnica ou se vai ser a técnica do outro, mas o que eu acredito muito é que a somatória de tudo que você faz nesse processo de autoconhecimento vai auxiliar você a lidar melhor com as suas emoções, porque você estará se conhecendo, entendendo o que pode estar causando tudo isso na sua vida. E cada um vai contribuir com a sua parte. Não existe alguém que foi o salvador da pátria. Não, todo mundo contribuiu nesse processo de autoconhecimento. Então, o Christian tá aí, não me deixa mentir. Ele me viu lá 10 anos atrás como eu tava e como eu reajo às situações hoje. É claro que às vezes eu tenho uma dificuldade ou outra, tenho, mas se eu tenho, eu já falo assim, agora eu vou procurar alguém que possa me auxiliar nesse processo. Então, lidar com as emoções exige que você se conheça muito bem. E a gente se conhece? Não, a gente vai passar a vida inteira tentando entender quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, qual que é o meu propósito, se isso que eu tô fazendo agora é o que eu gosto mesmo, ou se não quero mudar de área, eu quero fazer outra coisa. Eu posso estar fazendo algo hoje e daqui 1 ano mudar completamente de ramo da minha vida e me sentir feliz lá. Semana passada eu contei a história de uma paciente minha. Se você não viu a live da semana passada, ela tá salva. Eu contei lá no final da live a história de uma paciente minha em relação a essas transições. E o quanto ela viu que foi necessário ela passar por todo aquele processo para ela ver o que ela realmente queria na vida dela. Então ela achava que era uma coisa, largou, foi fazer outra, largou isso aqui e voltou para cá. Mas voltou em um outro local. Então ela passou por todo esse processo. Mas por ela se conhecer, começar a trabalhar as memórias que impediam ela de tomar certas decisões, ela conseguiu passar por todas essas mudanças na vida. Então, se você que está me assistindo agora, se você que vai estar assistindo essa live depois, se você vai mandar para alguém que você está lembrando, essa pessoa já está dormindo, agora ela não pode assistir. Então, se o seu corpo está te trazendo diversas emoções, seja o medo, seja a insegurança, que nem me falaram lá dos bloqueios, o que leva o seu corpo a entrar nesse estado de estresse, que te impede, que te faz se sentir inseguro em relação a, por exemplo, a habilitação. Então, será que é algo realmente seu? Ou será que já tem um histórico de algo lá atrás? E tem diversas coisas que a gente pode encontrar, né? Então, diversas técnicas que podem auxiliar a você se entender o porquê que você se sente inseguro. Então, qual será a fase de estresse que você tá? Será que você tá na fase de alarme, daqui a pouco você vai voltar à normotonia? Talvez não, né? Se você já tá com sintomas, então talvez você já esteja numa fase de resistência, ou você já tá aí na fase de exaustão, já tá com diversos sintomas físicos que estão te atrapalhando muito, né? Porque se a gente não dorme bem, vamos pensar que se você tá tendo insônia, se você tem uma noite ruim, o seu dia não vai bem. E a mesma coisa, se o seu dia não está indo bem, a sua noite também não vai ser muito boa. Então a gente precisa estar lidando muito bem com as nossas emoções para que eu consiga o quê? Ter um dia bom e, consequentemente, ter uma noite de sono boa. É claro que se eu estou passando por uma situação nesse momento, às vezes eu vou ter um período onde minha noite não vai estar boa de sono, mas a partir do momento que eu resolvi, eu volto a dormir bem. Vamos pensar que a gente está falando aqui de condições que estão persistindo, isso não muda na minha vida. Então faz mais de 1 ano, faz mais de 2 anos que eu me sinto dessa forma, é um vai e volta o tempo todo, tá? E o
que eu queria muito falar aqui hoje, que eu vou deixar o exercício, né, para vocês no final, para vocês pensarem, é o que eu já falei, não precisa me mandar esse exercício depois, isso vai ser para você começar o seu processo de se autoconhecer, entender um pouco o que você está sentindo e, claro, futuramente você buscar ajuda, alguém que possa ajudar a você se conhecer, a você entender o porquê que essa emoção para você tá tão difícil de você lidar, o porquê que você tem sentido tanto estresse em dificuldade de saber se eu quero ir para a esquerda ou se eu quero ir para a direita. O porquê que tá tão difícil para você sair de casa. O porquê que tá tão difícil para você, por exemplo, ter coragem para ir até tal lugar. Que você fala assim, gente, conscientemente é muito bobo isso. Mas a nível do subconsciente, o que será que seu corpo tá gerando, né? Por que essas emoções estão vindo à tona, tá? Então, técnicas que trabalham a nível do sistema nervoso, que vão ajudar a identificar situações que ficaram armazenadas ali, que estão impedindo o bom funcionamento do organismo, que estão te fazendo, já chegou nessa fase de exaustão e seu corpo começou a responder, né? Então a gente tem aí, claro, eu posso falar do que eu conheço, a gente tem a microfisioterapia que consegue auxiliar nesse processo. Falei hoje, eu tô com 2 psicanalistas agora na frente do meu consultório aqui em Sorocaba, e uma delas trabalha com a constelação. E a gente começou a falar, ela falou, Carla, eu indico meus pacientes para microfisioterapia. Ela estava falando para mim, ela é psicanalista. Então, essa junção de técnicas, cada um entrando com a sua parte do todo, auxiliando o paciente para falar assim, olha para isso, resolve isso na sua vida, presta atenção nisso que está acontecendo, por que você está nessa situação, que é isso que eu vou deixar no final. O exercício que eu vou deixar no final para você conseguir buscar ajuda depois, já é para você começar a olhar para você internamente. Partes que você às vezes está fazendo isso aqui, ó, eu não quero ver. Eu sei que eu preciso olhar para isso, mas eu não quero olhar para isso agora. Porque você sabe que se você for lidar com essas emoções, talvez não seja tão confortável. E realmente, lidar com as emoções é sair completamente da sua zona de conforto, do que você está acostumado até agora. Então, às vezes você foi lá, a primeira pessoa que você já foi lá e eu quero a medida mais rápida. Eu quero a consulta mais rápida que você puder, o dia mais rápido que você pode. Calma. Às vezes você tá há 10 anos passando por uma situação difícil na sua vida, e às vezes na primeira consulta, mas eu ainda não vi resultado. Calma. Você tem 10 anos passando por uma situação estressante. Às vezes o seu processo vai demorar mais, mas se você for evoluindo 5%, 10%, 20% a cada mês, você está evoluindo. E a gente nunca vai parar de entender, de ter que buscar e entender o porquê que eu tô sentindo essa emoção agora. Né? Até hoje estão se estudando, a gente está estudando mente humana. Eu falo assim, o curso, estava fazendo o curso de constelação do Andrei, que eu falei muito a respeito desse curso aqui, maravilhoso, já falei para vocês, faço, eu sei que em dezembro ele vai abrir de novo. Se você quer entender um pouco de sistema familiar, entender o porquê que às vezes eu tenho uma emoção e nem eu entendo porquê, ninguém consegue encontrar, ninguém consegue me auxiliar nesse processo. Talvez você está repetindo um padrão da sua família, não está olhando para a sua vida, está só olhando para trás, você precisa olhar para frente. Então é um curso muito de autoconhecimento, esse curso de constelação que eu fiz. E uma coisa que é muito importante, que eu preciso falar muito aqui, você quer lidar bem com as suas emoções. Eu quero saber como lidar, eu não vejo a hora de você chegar na parte do exercício. Ok. Só que para você lidar bem com as emoções, você precisa se conhecer. Ótimo, eu quero me conhecer, eu quero me entender. Então, legal. Então, eu vou falar de técnicas aqui. Poxa, legal, eu quero conhecer essas técnicas, tá? Então, se você é uma pessoa que você nunca buscou nada, faz muito tempo que você não olha pra você, que você não faz nenhuma técnica pra se entender, mas você tem emoções que você sabe que precisam trabalhar. Ou se você é uma pessoa que você está num processo, que você está fazendo várias terapias, que você está trabalhando com isso ou com aquilo. Mas se você é aquela pessoa que você continua assim, mas eu fiz constelação e pra mim não adiantou. Eu fiz microfisioterapia, mas a microfisioterapia pra mim não foi boa, não funcionou em nada. Eu fiz uma sessão lá de nova medicina germânica, de leitura biológica, e pra mim também não adiantou. É isso? É a sessão de microfisioterapia, é o psicólogo que você vai toda semana, é o psiquiatra, é o remédio que Não, é você. É você. Tudo será você. Eu venho falando isso desde o começo, desde que eu comecei a fazer live sozinha.
eu venho falando isso desde o começo. De nada adianta você querer entender a situação, de nada adianta um profissional chegar para você e falar assim para você, olha, tudo isso vem disso, disso e disso, tá? Ah, tá bom. E você não muda nada. Você continua criticando, julgando, brigando com as pessoas. Você continua com o mesmo posicionamento. Não há técnica neste mundo que vá te ajudar. Não há. Então, quando a gente quer mudar, quando eu quero entender o que está acontecendo comigo e aquilo vem na minha cara, e agora eu entendo por que eu estou com esse sintoma, agora eu entendo por que eu estou me sentindo inseguro, agora eu entendo por que estava despertando todas essas emoções em mim agora. Ótimo! Então agora o seu posicionamento precisa ser diferente. O seu posicionamento precisa ser diferente. Então você precisa mudar o olhar sobre as situações. Ah, mas eu consegui mais ou menos, então tem mais coisa que precisa ser trabalhada. Tem mais memórias aí, tem mais situações que precisam ser trabalhadas. Você precisa continuar no processo de autoconhecimento. Não adianta você fazer uma sessão disso, daí você falar assim, ah, mas pra mim eu entendi, mas não mudou nada. Seu posicionamento mudou? Mudou. Mas as coisas estão iguais? Não, mudou um pouquinho, então você precisa continuar. Então tudo vai depender do seu posicionamento. Uma coisa que às vezes as pessoas que fazem, por exemplo, a constelação familiar, ah, eu fiz a constelação, eu vi que era uma situação X, mas não mudou nada na minha vida. Poxa, mas a pessoa viu que a situação era em relação à mãe, que ela precisava mudar o posicionamento, que ela precisava deixar a mãe no lugar de maior e ela ser a pequena e olhar para a vida dela. Ela continua olhando para a vida da mãe, querendo mandar na mãe, sendo rude com a mãe. O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Você sabe o que é, você sabe o posicionamento, mas, por exemplo, você não muda, então essa condição ela não vai mudar. Então, todo o processo de autoconhecimento exige uma responsabilidade muito grande da pessoa em cima do próprio caso. Então, se agora você sabe, eu já sei o que está causando, eu preciso buscar mudar essa situação. E às vezes mudar essa situação vai gerar o quê? Mexer com feridas. Então, para eu conseguir lidar com as minhas emoções, eu preciso entender. E a partir do momento que eu entendo, eu vou ter que fazer o quê? Lidar com aquelas coisas que me incomodam. Eu vou ter que me posicionar diferente. Se eu me posiciono diferente, às vezes eu vou começar a ouvir algumas reclamações de umas pessoas que estavam acostumadas com eu não falar nada, ficar quietinho, fazer tudo que todo mundo queria, né? Então, às vezes, esses posicionamentos, eu vou ter que ouvir algumas coisas. Mas se eu tô me entendendo e eu entendo que o problema da pessoa não é meu, é dela, eu consigo ficar no meu lugar e falar assim, bem, eu estou no meu processo, não estou nem aí se você não está gostando. Então, às vezes, quando você se posiciona diferente frente às situações, você pode começar a ter atrito com pessoas que você não tinha, porque o seu posicionamento mudou. E as pessoas que estavam acostumadas com aquele determinado posicionamento seu, elas podem começar a ficar o quê? Ali no seu ouvido, falando pra você que você não era assim, que era melhor antes e tudo mais. Mas é porque ela estava acostumada com aquele posicionamento seu. Então, quando a gente muda, todo mundo começa também a ter que se posicionar no seu lugarzinho para as coisas começarem a funcionar. Então, às vezes, esse excesso da fala, às vezes agora eu vou ter que lidar com isso. Então, isso também entra no nosso processo de autoconhecimento. Então, por isso que lidar com emoções exige autoconhecimento, do autoconhecimento a minha responsabilidade em cima do meu posicionamento frente às situações, para assim eu começar a ver mudanças na minha vida. Tá? Então, as técnicas que podem te ajudar, a microfisioterapia, buscando identificar essas memórias, estimulando para que o próprio organismo comece a se autorregular. Então, eu não tenho mais aquele botãozinho que fica ali ativando essa situação, mexendo com o meu sistema nervoso, me colocando nessa fase de alarme, de resistência, chega um momento de exaustão e eu começo a desenvolver um monte de sintomas. A leitura biológica, que eu caso muito ela no meu consultório, então quando eu vou atender a pessoa com micro, eu acabo também trabalhando com a leitura, né? Porque a gente começa a ver o seu sintoma. Poxa, se eu estou com uma dor de estômago, então eu sei mais ou menos um conflito, uma situação que você está passando ali, como é que o seu corpo está reagindo frente a essas situações. Se eu pego ali o Psyche, então o Psyche vai trabalhando essas crenças. Então eu tenho crenças, ouvi muitas coisas dos meus pais, então às vezes
eu tenho uma situação, me vem aquela crença, eu já não consigo agir, eu fico congelado, porque eu falo assim, meu Deus, mas se eu fizer, isso é feio, mas vamos pensar a minha amiga acabou de fazer, a Eli acabou de fazer uma live falando sobre essa questão de dinheiro, né, do fluxo, mas eu sempre ouvi na minha vida que tudo que eu ganho eu tenho que doar, que eu não posso ter muito dinheiro, que quem tem dinheiro é uma pessoa arrogante, e daí você começa o quê? Entrar em conflito com tudo aquilo que tá entrando, com todas aquelas crenças que você tem. Como é que eu lido com essa emoção? Como é que eu me sinto grato por tudo que eu tô recebendo? Tudo começa a entrar muito o quê? Em choque. Então aí a sua questão que teria que ser trabalhada é o quê? É as suas crenças. Então a gente tem assim diversas técnicas que a gente pode trabalhar para te ajudar a entender o porquê dessa emoção. Será que são memórias suas, de situações vividas por você? Será que são coisas que vêm do seu pai? Será que são situações que vêm do seu pai e da sua mãe? Será que são situações que vêm do seu sistema familiar? Então isso é uma constelação que vai te ajudar nessa parte. Será que são as crenças e o Psyche pode ajudar? Será que é uma questão que a gente precisa trabalhar com a hipnose porque tem algo ligado a nível do subconsciente? Será que essas emoções que estão sendo geradas é a homeopatia que vai te ajudar numa informação muito mais diluída a chegar onde você precisa? Ou será que vai ser todo mundo junto? Né? Será que a gente vai associar tudo para que você se sinta bem como um todo? Mas vamos pensar que se você vai se conhecer, você vai ter que lidar às vezes com umas situações que você não quer. Então uma das perguntas que eu recebi foi essa questão da pandemia, falta de trabalho e saber a área que eu pretendo escolher. Então essa pessoa falou muito para mim da ansiedade. Então vamos pensar na ansiedade, o que está te impedindo de olhar para as coisas de uma forma diferente? Vamos pensar que pandemia, né, tudo que a gente passou, né, e vamos pensar tudo dessa forma, né? Tiveram pessoas que se reinventaram, tiveram pessoas que ficaram paradas, tiveram pessoas que passaram por situações difíceis. Mas o exercício que eu vou passar daqui a pouco vai te ajudar a entender um pouco essa situação que você está passando. Então, quando eu tenho medo, quando eu tenho bloqueios, como ultrapassar? Somente quando a gente se conhece é que eu consigo vencer essa barreira. Então, somente se eu consigo entender da onde vem essa situação, da onde vem isso, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu não consigo sair desse buraco? Por que eu continuo na mesma condição de vida? Por que eu continuo tendo o mesmo comportamento? E, gente, mudar de comportamento exige uma paciência muito grande. Para você mudar um comportamento que você tem há anos, quando você entra nesse processo de conhecimento, vai exigir muita boa vontade de você. Senão você vai ser aquela pessoa que vai passar a vida inteira dando desculpa para tudo. Ah, mas eu não consigo porque a minha infância foi muito difícil. Ah, mas para mim sempre foi muito difícil porque meus pais não me ensinaram, né? Às vezes culpando os pais, culpando a questão financeira, culpando o tempo. É muito mais fácil você falar na sua vida que isso não é prioridade para você agora de você mexer nisso, do que você falar que você não tem tempo. Se você quer saber como eu lido com as minhas emoções, eu respeito as minhas emoções. Se eu tô triste, eu vou passar o dia inteiro chorando. Se eu tô com raiva, eu vou avisar todo mundo que tá do meu lado, falar assim, não mexe comigo hoje que hoje eu não tô boa. Hoje eu não consigo resolver isso, porque eu não estou me sentindo bem e eu vou buscar ajuda. Se eu vejo que isso tá passando do limite do normal, eu vou buscar ajuda. Então, assim, lidar com as emoções, às vezes você percebe que o problema não tem nada a ver com você. A pessoa veio, deu um grito com você, ou falou pra você, não acredito que você não falou comigo, que você não me chamou pra isso, que você não me chamou pra aquilo, que você tá me ignorando. E você fala assim, pera, eu tô ignorando? Isso é realidade o que ela tá falando ou não? E você consegue sair fora de onde? Você consegue sair fora de um problema que muitas vezes não é seu. Vamos pensar que quando o outro tem problema com você, na verdade ele tá olhando pro problema dele, não pro seu, tá? Ele tá olhando pro problema dele. Só você sabe o que você passa na vida e como você lida com as suas emoções. Quando alguém virar pra você e falar assim, sabe quem você é? Você fala pra ela assim, primeiro você vai se conhecer, porque eu tô me conhecendo ainda. Se nem a gente sabe quem a gente é, né? Quem dirá o outro falar quem eu sou. A gente primeiro precisa se conhecer. Então essa questão dos medos, dos bloqueios, você só vai conseguir ultrapassar esses medos e bloqueios quando você pede ajuda. Quando você fala pra alguém, me ajuda a entender o porquê que eu me sinto dessa forma.
Então, assim, todo mês eu busco fazer algo diferente. Algo que eu não conheço, ou às vezes algo que eu já conheço, mas eu falo, isso me ajuda quando eu tô precisando de ajuda nessa área da minha vida. Eu não tô falando que eu faço tratamento todo dia, nem toda semana. Mas uma vez por mês, pelo menos, eu busco fazer ou algo diferente, algo que eu nunca fiz, conhecer aquilo. Ou uma coisa que eu já conheço, porque eu sei que o que eu tô sentindo, eu preciso de ajuda pra isso. Ou às vezes, por exemplo, tem amigos, colegas meus aqui que às vezes eu ligo pra eles, eu falo assim, me ajuda, eu não tô conseguindo pensar agora, porque às vezes a gente não consegue pensar. Às vezes tem pessoas ao seu redor que estão te estendendo a mão pra te auxiliar nesse processo de lidar com as suas emoções e você não tá segurando na mão dessa pessoa. E às vezes a gente acha que vai conseguir fazer tudo sozinho. Ah, eu consigo me resolver, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Se a gente conseguisse fazer sozinho, era só você ir lá fazer um curso, aprender e você se autotrata. Aí seria muito mais fácil. Mas assim, pra gente mesmo não funciona. Hoje eu tava conversando isso com uma paciente no meu consultório. Ela falou, nossa, eu tô estudando isso, parece que não funciona. Mas realmente, pra dentro da nossa casa, a gente não funciona. A gente precisa de ajuda externa. Quantas e quantas vezes não pedi ajuda pros meus amigos aqui, falando assim, pelo amor de Deus, não tô conseguindo pensar, o que tá acontecendo? E a pessoa falou, falei, nossa, lógico, né? Se alguém me perguntasse, um paciente, um colega me perguntasse, eu ia responder isso na hora. Mas quando você tá diante da situação, às vezes você não consegue pensar. Já passei de 30 minutos. Falo que eu não vou passar de 30 minutos, mas já passei. Então, como eu lido com as emoções? Buscando entender o porquê que elas estão acontecendo. Então, agradeço a Deus, da minha amiga, né, até hoje, a Giovana, ela ter chegado lá atrás, em 2009, na verdade, não foi nem 2010, foi 2009 que ela começou a falar da microfisioterapia. Eu, como muitas pessoas que não conhecem, falei assim, mas imagina, eu já tô tratando com isso, já não tá fazendo efeito. Você acha que essa técnica aí vai me ajudar? Mordi a língua, bem feito pra mim, né? Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, um depoimento que eu fiz. Você só vai saber se algo é bom pra sua vida ou não, você só vai saber se aquilo é bom ou não naquele momento que você fala assim, gente, eu já fiz de tudo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Então, às vezes a gente fala mal de coisas que um dia lá na frente eu vou precisar, porque nada tá me auxiliando, nada tá conseguindo mudar essa dor, nada tá conseguindo me ajudar a transformar essa condição de vida. É o que eu falo, quem tem filho aqui vai me entender, né? Se alguém falar assim, gente, eu já tentei tudo pro meu filho disso. Se alguém falar assim, vai no, sei lá, numa benzedeira, não sei o quê. E olha que eu ia quando era criança, tá? Minha mãe tá aqui, eu ia quando era criança. Eu lembro muito bem da dona Paulina lá de Capão Bonito. Então você fala assim, leva lá. Se você sempre riu, se você sempre deu risada, falou, ai, benzedeira, se você sempre riu e alguém falou que pro seu filho aquilo vai auxiliar, você leva. Porque você já tá lá, que você fala assim, gente, eu quero ajudar alguém, encontrar alguém que me auxilie. Então você, se um dia você precisar de algo, não tenha dúvida que daquilo que você riu um dia, você vai atrás. A minha mãe ia, eu lembro muito bem dela, andando descalça, era uma fofa ela, né? Eu lembro que ela ficava andando com um negócio na mão assim. E, né, as nossas crenças, né, estão aí, mas a gente pode às vezes ajudar alguém somente com uma palavra, né? Então, eu espero que quem tá aqui hoje, que tá com dificuldade de lidar com alguma emoção, que tá passando por essa situação de estresse, um medo extremo, uma insegurança extrema, com situações, coisas que você tá passando nesse momento, eu espero que você comece a pensar nas suas emoções e com as perguntas que eu vou deixar aqui, o exercício que eu vou deixar pra você, quem quiser fazer, gente, ó, já falei, vocês não precisam me mandar, isso é pra você se entender e pra você buscar ajuda, seja se você vai vir até mim, porque eu tenho técnicas que eu posso te ajudar, ou seja se você vai buscar alguma outra coisa que você já tinha interesse, que você queria conhecer. Mas eu espero que você comece a entender que para você lidar melhor com as suas emoções, você precisa se conhecer. Então, a primeira coisa que eu ia falar, eu quero lidar com as minhas emoções, Carla. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Primeira coisa, como lidar com as suas emoções, você precisa querer, tá? Primeira coisa que você precisa, eu quero, tá? Então, você fala assim, como lidar com as minhas emoções? Ah, você precisa fazer isso. Ah, mas eu não quero fazer. Então desiste. Você não vai lidar bem com as suas emoções. Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa querer lidar com aquilo que está te incomodando, tá? Então exige muita força de vontade. A segunda coisa, então primeira coisa, eu tenho que querer. A segunda coisa, eu preciso conhecer. Então a partir do momento que eu quero, eu vou atrás. Então eu vou atrás de algo que vai me auxiliar. Ok. Aí eu fui lá e pum, agora eu entendi. Então agora eu entendi o porquê que essas emoções estão sendo geradas, por que esses sintomas estão vindo à tona.
E a terceira coisa que você precisa fazer é o quê? Agir, tá? Então agora a ação, o posicionamento vai depender de quem? Vai depender de você. Então a primeira coisa, se você quer lidar bem com as emoções, você precisa querer mesmo, tá? Com todas as suas forças. Eu quero lidar melhor com as minhas emoções. O seu segundo passo é buscar técnicas, e eu posso falar das técnicas que eu trabalho, para que você possa se entender, tá? Então, essa questão do autoconhecimento. A partir do momento que você conhece, você precisa fazer o quê? Agir. Porque o posicionamento vai depender só de você. Ninguém vai fazer por você. Nem o seu psicólogo, nem o seu psiquiatra, ele vai sair lá e vai resolver os seus problemas por você. Mudar o seu comportamento por você, mudar o seu posicionamento por você, eles não vão. Mas você pode pedir ajuda, você pode pedir para alguém estender a mão e você fazer a sua parte em relação a isso, tá? Então a mudança, quer anotar aí? A mudança só vai acontecer, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar da live de hoje. A mudança só vai acontecer quando você decide mudar, tá? Então a mudança só vai acontecer quando você decide mudar. Eu quero, eu entendo e agora eu vou agir, tá? Então vai depender de você. Quero lidar com as minhas emoções. Ótimo. Então eu vou deixar um exercício para vocês agora. Tá? Já falei 45 minutos. Eu vou deixar um exercício para vocês agora. Se vocês quiserem anotar agora, vocês anotam. Se vocês quiserem ver a live depois, ok. Mas lembra que já teve uma vez que eu não consegui salvar a live. Isso pode acontecer aqui. Então, se eu fosse você, eu corri escrever, tá? Porque depois eu não vou passar isso de novo. Então, o exercício que eu vou deixar para vocês aqui é o quê? Um exercício para você começar a se entender, colocar isso no papel. De nada adianta se você vai escrever as perguntas e não vai responder depois para você mesmo, tá? Porque as respostas são para você mesmo, tá? Então, exercício para você conseguir buscar ajuda depois. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer nesse momento, tá? A primeira pergunta que você tem que se fazer nesse momento. O que me deixa nervoso? O que me deixa estressado? Qual é a situação hoje que me deixa estressado? Oi, Ivone! É isso mesmo, a mudança só vai acontecer quando você decide mudar. Então, a primeira pergunta, o que me deixa nervoso? Você precisa saber. Qual que é a situação que me deixa nervoso? Então, qual que é a situação que eu tenho que enfrentar? Então, o que me deixa nervoso? Qual que é essa situação que eu me sinto nervoso? Que eu entro no alto nível aí de estresse. A segunda pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Eu tenho espaço para eu conseguir me abrir, para eu conseguir falar, para eu conseguir me comunicar. Então, eu tenho espaço para me abrir, ou eu me sinto apertado, eu me sinto encurralado frente à situação, tá? Então, primeiro, o que te deixa nervoso? Qual situação? Nessa situação, eu tenho espaço para falar, eu tenho espaço para me abrir, ou eu me sinto completamente encurralado nessa situação? Essa é a segunda pergunta que você tem que se fazer. Então, a primeira, o que me deixa nervoso, qual situação? A segunda, eu consigo me comunicar, eu tenho espaço para me abrir e não me abro, ou eu me sinto completamente encurralado, eu não consigo falar. A terceira pergunta que você precisa se fazer, tá? Como está a minha autoconfiança? Como que está a segurança que eu tenho em cima de mim? A minha segurança, você com você mesmo. Como está a sua autoconfiança? Como está a sua segurança? Você precisa pensar nisso também. Então, a primeira coisa, o que me deixa nervoso, qual a situação? A segunda, nessa situação, eu tenho espaço para me abrir e não me abro, ou eu me sinto completamente encurralado? A terceira coisa que você precisa pensar, como que tá a minha autoconfiança? Como que tá a minha segurança comigo mesmo? Então, se você não se conhece, provavelmente ela vai estar assim, tá? A quarta pergunta que você precisa se fazer. Eu encontro tranquilidade em mim mesmo? Eu me sinto tranquila comigo mesmo, na minha companhia? Você se sente tranquilo com você mesmo? Ou você está num alto estado de agitação completo, até com você mesmo? Você precisa pensar nisso, tá? Então, como que está a minha segurança? E como que essa é a quarta, né? Eu encontro tranquilidade em mim mesmo ou não? E a última pergunta, que é a quinta que eu quero deixar aqui, é: os objetivos que você tem hoje,
tá? Tudo isso que você tá querendo alcançar. Um emprego novo, uma decisão que você quer tomar, uma coisa que você quer alcançar. Esses objetivos, então a quinta, esses objetivos que eu tenho hoje em mente, eles são realizáveis? Esses objetivos que eu tenho hoje, eles são realizáveis? Ou a minha vida tá quase explodindo de tanta sobrecarga, de coisa que eu não vou conseguir realizar agora porque eu não tô entendendo nada? Então, a quinta pergunta. Os meus objetivos, eles são realizáveis? Ou a minha vida tá uma sobrecarga tão grande que eu tô quase explodindo? Então, olha lá, nossa, tá passando um filme aqui. É exatamente, isso é um exercício que eu vou te colocar para pensar no que você realmente quer da sua vida. Então, o que realmente eu tô precisando buscar ajuda? Se realmente eu sou a pessoa que eu já tô buscando ajuda, mas eu vi que eu não posso parar. Que realmente eu passei por tanta situação que não vai ser com uma, não vai ser com duas, não vai ser com três. Eu vou precisar de mais, mas eu não vou parar. Eu não vou parar até com que essa condição mude na minha vida. Então, quando eu tive lá atrás, há 11 anos atrás, síndrome do pânico, eu não parei na primeira sessão de micro, eu não parei na segunda, eu não parei na terceira, eu não parei na quarta, eu vou falar que eu não parei na quinta também. Mas até que os meus sintomas tivessem ido, que eu nunca mais tivesse tido nada, eu passei por 5 sessões ao longo de 1 ano. Então, foi 1 ano que eu passei para que eu conseguisse me libertar de todos aqueles sintomas, para que eu voltasse a dirigir, para que eu voltasse a falar, para que eu voltasse a concluir a minha formação na fisioterapia dentro da faculdade, porque eu não tinha voltado. Então, cada pessoa vai ter o seu processo de entender e saber lidar com as suas emoções. Hoje eu percebo que se eu tô sentindo falta de ar, se tem alguma coisa errada, eu falo assim, jamais eu vou deixar isso chegar no nível que eu vou falar assim, meu Deus, tô com síndrome do pânico de novo, tô com crise de ansiedade de novo, jamais eu vou deixar chegar nesse nível. Se eu tô sentindo falta de ar por uma coisa que eu tenho que resolver e eu não entendo por que eu não consigo, eu vou atrás. Eu quero entender por que eu tô dessa forma. Seja se eu vou passar com um colega, eu amo a micro, eu sou apaixonada pela técnica que eu trabalho e eu sei o que essa técnica faz na vida dos meus pacientes, então eu sempre vou falar dela. Sempre, independente, se alguém gosta ou não gosta, eu vou falar dela. A microfisioterapia transforma as vidas, sim. E de pessoas que estão dispostas, que vão atrás, que não param na primeira, que não param na segunda, que elas querem se conhecer, né? Eu adoro falar de micro. Adoro. Dei aquela palestra, fiquei ensandecida. Dei a palestra sexta-feira, eu fiquei doida, porque tem uma coisa que eu amo falar, de uma coisa que mudou minha vida, e quem me conhece sabe que mudou minha vida. Eu não tô aqui mentindo pra ninguém, não. E se eu realmente passei a respeito da vida do outro, ninguém nunca vai poder falar do que realmente eu senti. Então eu senti e ponto, acabou. Então vamos pensar que não adianta você falar assim, eu vou mudar porque eu tô incomodando tal pessoa. Não adianta. Você querer mudar pra calar o outro, pelo amor de Deus, gente. Você querer mudar pra calar o outro, pelo amor de Deus. Mude porque você quer mudar. Mude porque você quer fazer diferente, porque o outro quer gritar na sua cabeça, você quer olhar pra ele e falar assim, pode gritar, tô ótima. Os seus gritos não vão me afetar em absolutamente nada. Você pode querer brigar comigo que eu não vou sair do meu centro, tô ótima. Eu sei, pra mim tá tudo, dentro de mim tá tudo florescendo. Então você precisa se conhecer para que você possa fazer o quê? Você precisa se entender para que você possa fazer. O outro pode vir gritar na sua cara, ele pode vir falar coisas de você que não tem nada a ver com você, que você vai continuar olhando para ele com uma florzinha na cabeça. Vai continuar feliz, porque a sua mente está completamente em paz com quem você é. Se você tem uma emoção ruim, você lida com ela. Então, não vai adiantar nada se você marcar uma consulta, se você quiser buscar se conhecer, se você vai fazer isso pelo outro. Faça isso por você. Marcar uma consulta e você falar assim, nossa, eu tô me sentindo feliz que nem eu recebi agora, eu indiquei uma paciente minha para fazer ventosa. Eu fiz curso de ventosa, mas eu não sinto ainda que eu estou preparada. Eu sei que o meu professor é fera nisso, mandei ela pro meu professor. Ela é uma paciente minha, tem levado a família inteira lá para se tratar comigo, eu mandei ela pro meu professor. Eu falei assim, vai passar com ele, porque ele tem muito mais experiência que eu nisso, ele pode te ajudar muito mais, porque ele pode chegar em pontos que às vezes eu não vou chegar porque eu não tenho tanta experiência. Então talvez eu possa ajudar em coisas menores, mas eu sei que ela precisa de algo maior. Então eu vou mandar pra ele. Então ela foi lá e falou, nossa, eu tô super ansiosa pra essa consulta. 70% da consulta já tá feita. Nessa ansiedade dela tá, não, isso vai realmente me ajudar. Então quando você chega engajado pra um tratamento que você fala assim, isso vai me ajudar. Isso vai ser o que eu tô botando fé nisso daqui. Eu vou lá, e eu vou chegar lá e tudo que ele falar eu vou colocar em prática, eu vou me posicionar diferente. Quando você já chega assim pra consulta, você tem a certeza que as coisas vão mudar.
Agora, se você já chega lá falando assim, o meu caso é o caso mais difícil, ninguém nunca conseguiu me ajudar, eu acredito que você também não. Se você já tá falando que eu não vou conseguir te ajudar, é melhor eu nem colocar a mão em você, porque você vai sair falando que o meu tratamento não deu certo. Não é o meu tratamento que não dá certo. Primeiro, o que eu falei? Que a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer lidar bem com as suas emoções, você precisa querer. Você precisa querer lidar com essas emoções. E sair de lá conhecendo e sabendo o que você precisa fazer, você precisa agir. Você precisa se posicionar. Você precisa se colocar no lugar onde você fala que você quer. Gente, vai doer muito lidar com essas emoções. Muita gente vai ficar pra trás. Muita gente que antes você gostava não vai segurar na sua mão. Muita gente que antes falava assim, eu tô aqui do seu lado pra tudo. Vai sumir. Por quê? Porque vocês não vão bater mais. Entendeu? Os papos não vão bater mais. Que aquela pessoa vai continuar falando a mesma coisa, reclamando de coisas que você não reclama mais. Então, às vezes, aquela pessoa que você achava que era tudo pra você, ela vai sumir da sua vida. Como, às vezes, as pessoas que estavam na mesma sintonia que você, quando você mudou, vão querer mudar também, vão chegar no mesmo nível que você e vai estar todo mundo muito engajado. Então, o seu colega vai te puxar e você vai puxar ele, daqui a pouco você vai falar com esse. Eu tenho diversas pessoas que passam comigo que eles arrastam os amigos. Então eu já atendi os amigos inteiros. Nossa, tem um pessoal de Catanduva que vem passar comigo aqui, que eu amo, faz muito tempo que eu não os vejo. Mas começou com um casal que eu amo de Campinas. Que eu já atendi o marido, já atendi a esposa, já atendi o grupo de amigos inteiro, com os filhos, sogra, mãe. Já veio todo mundo pra eu tratar. Eu acho lindo isso. Eu gostei. Então vem isso, vem. Aí vem todo mundo, aí você começa a vir todo mundo. Então todo mundo engajado nesse processo de se autoconhecer. É lindo ver isso. A família que vem o pai, vem a mãe, vem o vô, vem a avó, vem a tia, vem o tio, quem mora junto e se engaja nesse processo. É lindo. Então tá todo mundo buscando em coerência transformar a sua história, transformar a história dessa família. Por isso que a gente fala que é muito importante quando você vai tratar de uma criança, você também tratar os pais, porque essa criança está vivendo dentro desse ambiente, ela está respondendo ao ambiente que ela está vivendo. Ouçam criança, gente, ouçam criança. Às vezes elas fazem você olhar pra uma coisa que você não quer olhar. Aí você fala assim, droga, mas tá perguntando disso de novo. É que ele tá tentando fazer assim você, É que às vezes você é o adulto, você não tá querendo. Você tá fingindo que você não tá vendo a situação. Mas você sabe que ela tá ali. Aí você sabe que você vai ter que lidar com aquela emoção e às vezes eu não quero, eu não sei se eu tô querendo. É isso mesmo, mudar a vibração, né? Então quando a Dalvanira colocou aqui também, não adianta ir pra consulta de coração fechado achando que vai entregar o problema pra outra pessoa resolver. Jamais. Eu já falo isso pros meus pacientes. Até em relação às consultas, eu falo assim, eu te atendi hoje. Mas você vai me mandar um retorno de como você sentiu e você, se quiser, vai marcar a próxima. Eu jamais quero que um paciente chegue no meu consultório falando assim, eu só vim aqui porque você falou que eu tinha que marcar. Deus me livre. Você veio aqui porque você quis, porque você quer mudar algo na sua vida, porque a ação vai depender de quem? Vai depender da gente, tá? Então, de novo, eu falei 1 hora. Tá difícil falar só 30 minutos, eu só consegui uma vez até hoje. Então, eu quero agradecer demais todo mundo que está aqui comigo toda semana, ou você que assiste a minha live depois, porque não consegue assistir às 9 horas da noite, pra você é meio difícil. Hoje a gente teve a participação do trem da Lara e da Maitê e da casinha da Barbie, né? Mas eu agradeço demais os meus alunos, que foram meus alunos de microfisioterapia, que estão sempre aqui comigo, me acompanhando, passando em consulta comigo, atendimento online, que eu tô encontrando todo mundo agora. Meus alunos estão passando em atendimentos online comigo, tô amando fazer os atendimentos online, que eu tô vendo pessoas que eu não vi há muito tempo. A Thalita aqui, que é minha paciente, a Elisete aqui, que faz umas terapias maravilhosas, que eu amo passar com ela, tô precisando passar com você, Elisete. Faz umas massagens, um trabalho com chakras, gente, é maravilhoso. Então agradeço demais todo mundo que me acompanha, que me escuta, que tem colocado a vida em ação, que tem passado em consulta comigo, ou tem passado em consulta com outras pessoas porque não consegue vir até mim, tem me passado os feedbacks. A Mônica é minha paciente, a Daniela, gente, muito obrigada de vocês estarem aqui sempre. Eu sei que vocês enviam as minhas lives para as outras pessoas, porque as pessoas que vocês enviam mandam mensagem para mim me agradecendo. Então, se você lembrou de alguém, se tem alguém que, poxa, precisava assistir essa live, ela precisa sair desse buraco, envia a live para ela, talvez ela assista, talvez ela não assista, assista no outro dia. Mas eu agradeço demais vocês estarem aqui sempre me acompanhando, assistindo as lives, se engajando comigo, respondendo caixinha de pergunta, apertando os botõezinhos lá na votação. Gente, agradeço
demais vocês, tá? Ivan, eu fiz no Instituto Salgado, que é o único que pode dar a formação de microfisioterapia no Brasil, institutosalgado.com.br. Fui professora da técnica por 6 anos, mas eu parei em dezembro do ano passado. Preciso cuidar um pouco das minhas pituquinhas, que já estão com 5 anos, e dar uma atenção maior pro meu marido, né, que agora tá fazendo faculdade trabalhando. Então, qualquer coisa você procura lá. Então, gente, obrigada. Desejo pra vocês uma ótima quinta, sexta-feira, sábado. Amanhã eu tô atendendo lá em Capão Bonito. Esse final de semana eu vou atender aqui em Sorocaba também. Então, muito, muito, muito obrigada. Tá? Todos vocês estão aqui comigo. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só mandar direct. Pega o meu telefone lá no link da bio. Se quiser passar em consulta online comigo, se quiser passar em consulta comigo no consultório, tiver alguma dúvida, só me mandar mensagem, tá bom? Beijo, muito obrigada.